Elisama, mais conhecida como Liz, e eu vou falar um pouquinho sobre como eu integrei toda a parte do institucional da organização que eu trabalho e recursos humanos, para que assuntos que são de interesse comum ou que precisam, por outro lado, serem específicos para outras pessoas, estejam agrupados nos lugares corretos, mais fácil do que o Drive, e eu consiga gerar essas conexões, essas automatizações também de informação, de rotinas que, como o nome já diz, são muito recorrentes. Tá? E aí, só pra gente saber quem nós somos, então, todo mundo falar o nominho. Já tinha vindo um outro evento uso ferramenta mais comunicação, um pouco de forma, mas um pouco. Ele está enquadrado? No primeiro evento do Notion, na verdade é uma tentativa de conhecer melhor a ferramenta, que muitos falam bem, né? Mas entender como ela funciona e ver no que ela pode me ajudar em produtividade, mais no sou da área de TI. Então a gente sempre está procurando algo que melhore a nossa produtividade. Bom, eu sou gerente de projetos, sou usuário do Notion há um bom tempo, venho participar de todos esses eventos e estou aqui para aprender também e utilizar eu uso muito como ferramenta de controle de informações, tá? Eu sou a Natália, eu sou designer, né? Eu acho que o Notion ajudaria muito, né? Ainda mais eu estou implementando automação, né? Onde eu trabalho para automatizar a minha equipe, né? Então, acho que vai ser bem útil. E eu parei de usar o Notion, então eu preciso voltar. Bom, eu sou Armando, eu uso o Notion desde que quase ele começou. Eu sabia que ia acontecer isso. Tem outra aqui. Ainda tá todo mundo no reflexo. Já tinha... Então eu uso desde o começo, tentei implementar nas empresas que eu estou junto, não deu muito certo, por ser uma ferramenta muito desestruturada e que dá muita liberdade para cada um criar o seu desenhinho. Em termos de time, não tive muito sucesso. A gente acabou usando outros, mas eu continuo usando, ou seja, é a minha base de conhecimento. Eu uso ele basicamente como base de conhecimento. E eu sou fã, mas eu tenho uma preocupação muito grande nessa questão da integração, porque hoje a gente não consegue ver nada desintegrado, né? A gente quer conectar as coisas. E uma questão para time é aquela coisa assim, esse eu quero que possa ver tudo, esse aqui não pode ver esse pedaço, nem saber que existe, dá para não ficar com vontade. Então, isso dificulta um pouco. Hoje eu trabalho em várias empresas, mas basicamente o coração da minha atividade é numa startup que foca em trabalho para pessoas acima de 45 anos. A gente tem um cadastro de 5 mil pessoas já, e a gente usa o Zorro como solução, que atende muitos dos quesitos, mas o coração para a gente do Zorro é o Zorro Recruit, que é uma ferramenta pouco usada no Brasil. E, paralelo ao Zorro, a gente usa o Circle, começamos agora, para a gestão da comunidade. E aí, num paralelo a isso, a gente tem a parceria de Notion, Strategia, que é o lado do Nordeste, e Documento 360, que é o lado de... Não, ele é um gestor de conhecimento, é uma ferramenta indiana também, fantástico, ou seja, um grande depositório de conhecimento, mas assim, é muito interessante. E a gente está vendo se a gente vai usar o Notion também para meio integrar isso com o projeto e tudo mais, ou o Agiloft, que é uma ferramenta grande de gestão de contratos. Porque a gente envolve muita gente e aí tem muito contrato. Mas especificamente do Notion, eu
enxergo essa dificuldade de usar em equipe e usar ele integrado a outras coisas, e a questão de o offline, que ele está prometendo agora que vai ter. A integração com o e-mail. Então, também estamos assim na boca. Fora isso, Meu nome é Daniel, eu sou um principiante ainda na plataforma, eu sou que nem ele, estou querendo aprender. Eu sou gestor também numa empresa e eu gostaria de usar para fazer gerenciamento de equipes também. E eu sei que dá para fazer muita integração. Ela é minha esposa e eu escuto ela falando do Notion todo dia. Então, assim, não se catequizou ainda? Pô, agora ela conseguiu me trazer. Eu estou tentando com todo mundo, é difícil. E agora sim, eu fiquei entusiasmado, assim, quero ver e conhecer tudo da ferramenta. Gente, muito legal conhecer um pouquinho das necessidades e características de cada um. O Notion ele apareceu para mim no momento do home office, onde a organização que eu trabalhava, ela estava deixando de ser presencial para ir para esse mundo virtual. E eu sou uma profissional generalista. O que isso significa? Significa que eu já passei por diversas áreas. E uma das minhas paixões acaba sendo a gestão de projetos. Porque eu descobri que não tem problema de ser generalista a partir do momento que a gente saiba qual que é o nosso objetivo com isso. E hoje eu sei que o meu objetivo é tirar as coisas do papel. Por que eu comecei falando de gestão de projetos? O Notion, ele só vai funcionar de uma maneira muito mais fluida se você tiver um dono para esse projeto. Então, se a gente sempre considerar o Notion como uma base, uma plataforma, que você vai lá colocar informação e cada um faz o seu, não vai funcionar. Você precisa de um Product Owner, alguém que vai ser responsável de garantir que as informações ali estão atualizadas, alguém que vai sempre se antenar, porque é uma ferramenta muito aberta. E a maior dificuldade das pessoas, normalmente, é isso. Você abre lá, é um grande bloco de notas. O desafio do ser humano é lidar com a liberdade. Muitas opções. Tem o paradoxo Sem da limite. escolha. Sem limite. E muitas plataformas boas, né? Recomendo um vídeo no TED chamado Paradoxo da Escolha. TED Talks. Isso é bem interessante. Desculpa, continua. Não, imagina. E aí, só para introduzir para vocês, né? Então, eu sou uma profissional generalista, mas focada em finanças e em recursos humanos. Então, nessa organização, eu entrei ali para cuidar, desenvolver, estruturar toda a área administrativa, do que ia desde pessoas até o pagamento, ali, o tipo de contrato. Porque imagina, antes era uma organização, todo mundo ali presencial, entrou assim no contrato, ainda RH sucesso. Depois, com essa questão do home office, a organização passou a contratar gente do país todo e até o exterior. Aí você tinha que pensar em outras formas, plataforma de assinatura, mas qual assinatura vale, qual é confiável, porque tem ESG, que é essa parte de segurança. Então, se você não pensar o Notion como um projeto e não esmiuçar de fato qual que é o principal objetivo que você gostaria de atingir com a ferramenta, ele vai ser uma grande base de conhecimento. Então, o que eu fiz? Eu precisava, hoje na organização que eu trabalho, ela se chama Legisla Brasil. É uma organização social e a gente trabalha com planejamento estratégico e recrutamento e seleção para parlamentares, para que a gente consiga transformar o nosso Brasil, deixá-lo efetivamente mais democrático e com profissionais capacitados. Porque hoje em dia, quando alguém se elege, ferrou, a pessoa está lá, o que eu faço agora? Não existe nenhum tipo de estrutura, orientação. Então a gente tem esses dois lados, um do planejamento, te ajudar a cumprir o que você prometeu e prometer de uma forma muito mais estruturada e relevante para o país. E você precisa de profissionais qualificados e não contratar seu tio, seu pai,
sua avó só porque você prometeu ali o pessoal e ninguém sabe fazer nada. E aí eu tinha alguns empecilhos, que era dinheiro, gente. Organização social, quando eu entrei em organização não tinha um faturamento de $500 mil ano de captação. E isso é muito significativo, porque se você pensar em remuneração, poxa, significa que você precisa de um monte de gente ganhando R$1.000, sabe? E o trabalho que a gente faz, vocês acham que um senador ou um deputado federal vai dar ouvidos muitas vezes para um profissional que está ali começando, alguém que está no início de carreira? Não, então você precisa de profissionais mais robustos. Enfim, eu tinha todo um desafio, desde faça muito com pouco, mas faça muito com qualidade, porque o seu trabalho vai fazer com que talvez todas as outras áreas da organização trabalhem melhor. Ó a resposta. E, consequentemente, a gente consiga captar mais recursos. Porque organização social é isso, é impacto. Se você não mostrar o seu impacto, você não vai ter recurso. Acabou. E aí a gente, então, eu comecei a fazer um teste com o Notion, ainda na empresa anterior que eu estava, da Legisla. Quando eu cheguei na Legisla, já existia o Notion, mas ele era só uma base de Google Drive. Comecei desenhando no papel o que eu precisava. Qual era o meu organograma, o que cada pessoa era responsável por fazer. E aí eu desenhei uma intranet. Essa intranet, que é essa telinha aqui, e a gente é super informal, tá? Então por isso que tem alguns GIFs aqui, mas basicamente eu reúno todas as informações institucionais, tudo que é relacionado também a desenvolvimento interno, que a gente chama, que são coisas desde quais são os e-mails do time, como que você emite uma nota, como que você contrata fornecedor. Tem todas as nossas políticas e aí orientações gerais. Poderia estar melhor dividido? Sempre pode, porque organizações, hoje eu digo que a nossa organização é orgânica. Então ela está sempre em evolução, mudança. Hoje eu estou numa área, amanhã eu posso estar em outra, enfim. Então a primeira coisa para você entender o que você precisa integrar e o que você precisa automatizar é, primeiro, onde que eu estou pisando, qual que é o meu solo. Então, lá na Legisla, o nosso solo é o institucional. Então, o institucional bem estruturado a partir do momento que existe o meu impacto, eu preciso de um plano para o meu impacto, eu preciso dividir ele ao longo do tempo e entender quais são os sucessos. Então, mais do que você ter missão, visão e valores, é importante você entender o sucesso. Então, esse painel que eu estou fazendo com vocês, por exemplo, o sucesso dele, para mim, é que vocês consigam minimamente entender como se estruturar uma integração, uma automação que nunca vai dar problema para você. Essa clareza de sucesso é muito importante. Principalmente porque o Notion ele é construído por camadas. Então eu só consegui organizar as informações que são pertinentes a cada público fazendo essa primeira camada. Então essa é a minha primeira dica. Qual é o sucesso que você quer alcançar com cada parte do seu Notion? Hoje o meu time é totalmente disperso no mundo. Inclusive de Brasil, gente no Rio, tinha gente na Guatemala. Primeira coisa que eu precisava era, mais do que entender qual que é, o que é a Legisla, era as pessoas entenderem como que a gente trabalha. Então, a primeira coisa, como nós trabalhamos com o modelo Scrum, bem na parte de Agile mesmo, foi como que a gente trabalha. Então, já sabemos o impacto que eu quero causar, já sei os sucessos, que no nosso caso, ele é dividido quadrimestralmente, porque
porque nós queremos uma evolução mais rápida também da organização, em termos de crescimento. Então a gente muda o nosso objetivo a cada 4 meses, as nossas metas. Tá? Então, putz, eu vou te oferecer, então, Natália, né? Natália, como que você trabalha no seu dia a dia? Conta um pouquinho pra mim. Nossa, meu trabalho hoje realmente eu foco em automação. Eu estudo automação, meu trabalho é estudar automação. Então eu vejo o que cada pessoa precisa hoje. Exatamente, estou fazendo essa estrutura, o que cada um precisa para eu poder ter uma base de dados para eles acessarem para ficar mais fácil. Hoje é facilitar o trabalho de todo mundo. Eu já fui muito operacional. Hoje eu saí do operacional para focar nisso, porque eu sei que o operacional é 8 horas fazendo coisas que não faz sentido. Você perde 8 horas, algo que é repetitivo, que você poderia fazer em 3. Hoje a minha ideia é fazer isso. Qual que é a sua maior dificuldade quando você está fazendo esse tipo de análise e colhendo informações? Como que você sabe que uma informação de fato é relevante ou não? Essa é a parte mais difícil. Porque cada dia é uma coisa importante que às vezes os outros não é. Mas eu trabalho num lugar que é muito fluxo, então tem, sei lá, alguma coisa importante aconteceu no mundo. Aquele dia é aquilo que é o foco, mas sei lá, no outro dia aconteceu outra coisa, aí o foco já mudou. Eu trabalho com divulgo informação, não é divulgo informação. Então, é isso. Cada hora é uma coisa, é difícil eu saber o que é mais preciso hoje. Você usa o Agile no seu dia a dia? Eu não uso nada, a gente não usa nada. O Agile é uma metodologia de trabalho, certo? Facilita demais, aí uma dica. Os 5 porquês me ajudaram demais a identificar o sucesso e confirmar de que aquele sucesso era relevante. Tá? Então, 5 porquês e matriz de Eisenhower para a gente conseguir priorizar as coisas ajudam muito na hora de você entender o que você precisa priorizar, o que vem antes e o que vem depois. Vocês conhecem essa metodologia dos 5 porquês? Não tem problema, mas os 5 porquês é uma forma, é um framework, é uma estrutura que você faz literalmente 5 perguntas e você vai afunilando por que eu preciso, para quê, em quanto tempo, para você entender. São literalmente 5 perguntas que você precisa entender. Sim. Sim. Tem N, mas eu acho ela simples, porque nesse meio de muita informação, de construção, organização de projetos, quanto mais você vai ver, alguma coisa pega um detalhezinho, mas essas são bem abrangentes. Então elas ajudam a gente a ter um cenário global que nenhuma automação boa, tá? Ela é absurdamente específica. Você vai ter, ela é absurdamente específica. As melhores automações são as automações que você consegue replicar em diferentes cenários. Tá? Independente da sua organização ser para isso e para aquilo, mas porque ela segue uma lógica racional, uma modelagem que vai te permitir aplicá-la em outros cenários. Se alguém morrer, se alguma coisa acontecer, você sabe o que fazer. Então a automação ela só vai ser boa se você conseguir também ter esse filtro. Se eu não estiver mais aqui, vão saber fazer? É o que a minha CEO de uma das empresas fala assim: você é o maior risco dessa organização. Exato. Se você não estiver aqui, e aí? E eu só uso, vamos imaginar, ferramentas no code, né? Não tem nada de código, né? Mas se eu não estiver lá, realmente a coisa se complica. Esse é um temor dela e um temor meu. A gente não consegue nem tirar férias, nem descansar, porque fica pensando nisso. E não sei a idade de cada um, mas os cabelinhos brancos talvez entreguem que já estão acima ali dos 30 anos. Generosa. Então, Você foi muito generosa eles agora. estão acima dos 30 anos, né? Aí já significa
aqui vocês fizeram parte de uma cultura antigamente, aonde quanto mais assim, só você souber fazer uma coisa, melhor. Meu pai, ó, a empresa nunca era segurança. Mas isso não traz paz, não traz conforto, não traz reconhecimento, porque você muitas vezes não consegue avançar, evoluir na sua carreira, porque você está preso ali. Então, projetinho na mão, 5 porquês, matrícula Eisenhower, quais são os sucessos que eu tenho. Então, a gente entendeu que era padronizar a forma de trabalho no cenário macro. Então, a gente falou como que a gente quer que sejam as nossas entregas e o acompanhamento. A gente quer crescer muito rápido, estamos pensando ao mesmo tempo em sustentabilidade. Vamos trabalhar no formato de sprint, que normalmente é mais a área de TI, mas para a gente funciona super bem. Tá, mas ok, aonde que a gente vai colocar? Ali a parte simples, né, que todo mundo já conhece, que é a parte dos ciclos. Então, a parte da base de dados. Então aqui, vocês querem que eu dê zoom? Ctrl. Gente, eu sou péssima de lado, tá? Bom. Com a idade melhora, né? Detalhe, você consegue contar uma história se você tem registros dela. E essa foi uma grande dificuldade, porque a organização existe desde 2020 e a gente simplesmente não tem um ano de história. Mas tudo bem, vamos correr atrás do prejuízo, temos ali um histórico e a partir de 2024 a gente fez essa divisão porque existiu uma mudança da metodologia. A gente começou a trabalhar com isso. Então aqui hoje, o meu time sabe que todo dia a página inicial dele, independente dele fazer todos os preenchimentos, uma coisa a gente já tem garantido. A gente tem garantido que a gente sabe quem que é o proprietário da informação, a gente sabe se aquela informação está atualizada com essa parte de verificação, a gente sabe o que se refere, a última edição, quando foi criado, são coisas básicas de automação mesmo que o próprio Notion já tem, de ferramenta nativa. E aí, descendo... Usa os dois dedos, usa os dois dedos assim, ó. Eu posso pôr na bolsa. Quer que eu pegue lá? Por favor. Os dois dedos você sobe. Ó, tá vendo? Os cabelos brancos ajudam. Eu uso aquele outro mouse. Ajuda demais. Bom, Mas eu também dependo do mouse. A idade a gente tem que aprender a usar os dedos. e aqui na minha base de dados já começa comigo tendo que entender a necessidade de travar as formatações. Então eu já tive que ter o trabalho inicial de construir as visualizações para essas bases de dados. Liz, mas aí você não perde criatividade? Não. Eu preciso de consistência para que os registros que eu tenho possam ser comparados. Se eu não tenho uma consistência, você não consegue comparar. Sempre comparar banana com banana, maçã com maçã. Outra coisa. Então aqui eu tenho uma visualização básica de cronograma, que aí cada um usa o jeito que achar melhor. Mas a nossa principal visualização hoje é essa visualização da reunião, que é a reunião de sprint que a gente tem. E a gente trabalha, então, por exemplo, ó, o meu sprint atual está com 151 pontos de esforço. Não sei o quanto vocês estão acostumados, mas pode me parar, tá? Então eu tenho aqui todas as coisas que eu preciso fazer, alinhadas semana a semana, porque já foi feito lá
em setembro, no caso, outubro, o nosso planejamento de 4 meses. Então a gente gasta 2 dias entendendo quais são os sucessos, quais são os resultados-chave que a gente quer alcançar. Depois esmiuça isso para as equipes até que a gente chega num backlog, que são atividades, né, principais, que a gente depois só vai alocando ele ao longo de cada sprint, que dura sempre uma semana. Então aqui eu sabia que, aqui ó, por exemplo, prestação de contas Lema. Eu sabia que essa semana eu precisava fazer uma prestação de contas para a Fundação Lema, que é uma doadora nossa. E sucesso. Então quando eu abro meu celular, agora eu não tenho aquela home, né? Eu já sei exatamente o que eu preciso fazer. Se eu estiver como uma pessoa que tem interesse, curiosidade de saber quais são os outros campos e preencher certinho, eu consigo usar com mais facilidade as automações e também preenchimento ali dos critérios. O que a minha equipe tem dificuldade? Preencher tudo. Então eu já fiz uma redução agora com essa nova parte aqui de painel, que eu não sei se vocês viram. Ó, se eu clico aqui, não tá aparecendo, mas acho que é aqui. Tá muito grande. Mas aqui do ladinho, cresceu. Agora o Notion, ele permite que você escolha quais são as propriedades principais que não podem assim faltar de jeito nenhum e quais que você quer destacar. É que agora vai ficar desconfigurado por conta do Zoom. Mas aqui, ó, data de execução é essencial. Para eu que tenho toque, se eu estou no momento de tempo para fazer isso, é crucial. Mas eu já sei que o meu recorte de tempo é ciclo. É o que eu fiz dentro do ciclo. Quem que é o dono, o que eu posso falar, sabe? Então eu deixo ela de lado para quem é organizado, tem algumas informações ali extras, mas eu já sei que aqui desse outro lado tem as que eu de fato preciso preencher, que são quase todas as propriedades nativas do Notion. Então, esse é o primeiro filtro, assim. Quais são as propriedades essenciais? Liz, maravilha, eu fui lá construir uma base de dados. E agora? No caso dos sprints, que é a forma que a gente trabalha, que são semanas de 6 dias, a gente tem uma reunião de abertura e na reunião seguinte a gente começa fechando sempre o dia anterior, que traz o tema. E tem uma partezinha aqui, lembra que eu falei da matriz de Eisenhower? Eu já conectei a matriz de Eisenhower na base de dados, no sprint. Então... O Eisenhower Tasks aqui embaixo? Então, por exemplo, ó, como que eu faço para chegar lá? Você está clicando com o botão na direita, né? Para clicar em cima do Eisenhower Tasks. Deixa eu ir direto. Bom, então, as minhas informações hoje, eu tinha uma dificuldade também, que eu respondo para a diretoria, mas eu cuido de pessoas e de finanças. Quando eu falo de assuntos que são muito rotineiros, que eles precisam aparecer, e eu falo assim, eu tenho no meu sprint tempo para responder e-mails, tempo para reunião. Isso também faz parte do meu dia de trabalho. Mas vocês acham que numa reunião de alinhamento de sucesso eu preciso trazer isso para o meu diretor? Que eu gastei meia hora. A matriz de Eisenhower serve justamente para isso, porque eu filtro o que é relevante de acordo com o nível de comunicação que eu estou fazendo e eu tenho essa visualização aqui. Tem algumas explicações que o time todo usa, mas aí eu tenho essa visualização aqui do que é importante, o que é importante e urgente.
o que é importante, mas não é urgente. E aqui do ladinho, eu vou Ctrl e rola Foi. Então aqui você tem literalmente uma matriz, certo? Importante, não importante, urgente e não urgente. Então no momento que eu vou fazer as minhas reuniões, eu sei o público já, então já é um primeiro filtro. Eu falei um pouquinho então sobre a alimentação da informação, que a gente precisa ter o cenário todo e entender os sucessos. Falei sobre como a gente trabalha, porque o como trabalha é extremamente importante para você estruturar sua base de dados ou a estrutura do Notion como um todo. Depois que você sabe como você trabalha, você precisa entender quais são as informações principais e, de preferência, informações que já sejam nativas do Notion, como pessoa, data de criação, data de edição, e entender como que você quer e para quem você vai apresentar o resultado final. Porque às vezes o resultado final é só um processo, ninguém vai ver, é um processo invisível. Mas outras vezes esse processo invisível ele é essencial para alguma entrega. No meu caso, a entrega, uma das minhas entregas que eu tive mais dificuldade, depois da gente saber como trabalha e das informações que a gente ia conectar, lembra que lá no começo do ciclo, né, do planejamento estratégico, eu fiz em outubro, a gente construiu um backlog. Existiam pessoas no meu time que não acessavam essa coluna do backlog, elas só iam construir coisas novas, porque sempre foi uma emergência. Então o pessoal ia colocando mais informação, mais atividade para fazer e não olhar o que a gente tinha planejado. Agora eu tenho uma automação no Notion que ela manda uma mensagem na sua caixa de entrada do Notion mesmo. Sempre que você tem alguma atividade que está no seu nome e não está em alguma sinalizada dentro de algum sprint. Então, no nosso caso, sprint 1, 2, 3. Se ele estiver em backlog, você vai ficar recebendo semanalmente um aviso até tudo sair. Liz, mas ninguém usa a caixa de entrada do Notion. É muito confusa, né? Ninguém seleciona. A gente usa o Slack. Então, Slack. Para comunicação. E-mail, Gmail. Mas dá para fazer no Hotmail também. Como você faz na prática essa integração com o Slack? Porque eu já ouvi o pessoal falando, legal, vou mas mostrar. como? Então, ó, para começo de conversa, tem que ser pelo menos um plano do pago para a gente conseguir usar. Do Slack ou do Notion? Do Notion. Porque o Slack, a base que você vai usar é a do Notion. Então, vou voltar aqui. Eu estou na nossa lista, que é a minha intranet agora, o time todo tem acesso. Eu tenho aqui essa parte de conexões. Aqui em conexões eu tenho conectar a. Quando eu clico em conectar a, eu tenho diversas opções que eu posso inclusive fazer o gerenciamento. Tá? Nunca nenhuma que eu quero. Então, mas agora você tem a opção de criar a sua conexão. Mas uma coisa, por exemplo, aqui no Sprint, vou mostrar para vocês. Para ajudar, eu tô de lente de contato, gente. Tô realmente sendo bem sério. Me tirou muito. Então aqui. Receber.
Alguém tá vendo uma opção chamada... Não, né? Ó, automações, certo? Aqui eu já tenho 3. Então, eu entendi a sua pergunta para chegar lá no Slack, né, a mensagem. Então, acho que é o plano pago do Slack. Ah, ok. Não, acho que funciona no... É? Notificação, sim. Ah, legal. Se for notificação, tanto do Notion gratuito? quanto do Slack, consegue receber. Boa. Aí você tem umas... Na verdade, eu não sei se tem muitas limitações, porque na verdade a automação é só isso. É, só para você receber. Perfeito. Obrigada. É que eu só, ai, que triste, eu só usei o pago. Mas, ó, então, vou mostrar uma automação de cabo a rabo, tá? Eu cliquei em automações. Quem aqui já fez automação? É por isso que eu pergunto, porque às vezes a gente tenta, mas fica, tipo, não parece que não funciona. Parece que ela não chega na finalidade que a gente quer. Por conta dessas faltas de ponte que você tem que fazer com as principais ferramentas de comunicação. Então, o que eu fiz foi, atenção para atividades em backlog. Aqui é uma automação que, se está no backlog, então, tem um gatilho relacionado à pessoa, então todas as pessoas da organização precisam estar no Notion, mesmo que elas não usem, tá? Mas elas precisam estar. Aí envia essa mensagem, ó, ei, você ainda tem não sei o quê, mas o meu time não acessa a caixa de entrada do Notion. Então eu precisei fazer com que aqui no meu Slack eu quero sair do modo de F11. Obrigada. Aqui no meu Slack eu conectei o aplicativo do Notion e ele vai me mandar uma notificação e a mensagem já que eu recebi também na caixa de entrada. Eu que uso a caixa de entrada do Notion, acho isso um saco porque eu recebo em 2 lugares? Acho. Então não vejo a hora de cima, né? Conseguir fazer direto. Porém, contudo, entretanto, eu tenho aqui em apps e eu tenho... Cadê o Notion aqui? Ó, Notion App, tem 2 notificações. Ele me notifica com as informações lá da automação que eu pedi para ele mandar. Ok, mas aí a pessoa tem que entrar dentro desses apps para poder ver a notificação, então. Você vai receber uma mensagem. Não, Ok. Ela não vai precisar lembrar de olhar aí no apps, né? Vai chegar para ela como uma nova conversa, algo assim. Exato, ele tem a opção de ler. Aqui não é um lembrete, aqui é a mensagem. Ok. É isso que eu queria, porque o lembrete a pessoa esquece. Eu quero que surja, por exemplo, eu tenho a conta do Uber corporativo. Se ele pede uma conta para mim, vai chegar um WhatsApp para mim dizendo: olha, fulano te pediu uma corrida do Uber. Chega alguma coisa assim. Exato. Ótimo, é isso que vai salvar minha vida. Acho que tinha que dar choque elétrico nas pessoas. Resolvia. Então é só você ir em apps e conectar ao Notion a ferramenta de comunicação que você usa. O Slack eu gosto por conta disso. Você está conseguindo agora conectar ele a um monte de coisa. Legal. E aí, eu não gosto de ter que depois estar construindo, dando input de uma informação de rotina. No Slack, pode vir. No Slack, Não, na verdade eu não conhecia essa ferramenta. ele pensa no WhatsApp, só que em vez de grupo no WhatsApp, eles são canais de comunicação. E aí dá pra você fazer chamada, tudo. É, tipo um Discord. Só que eu acho que o visual dele é mais agradável. Entre um e o outro, Discord é poluído. É. E o meu Slack é todo mexido. Tipo, eu minimizo, que quanto menos informação eu ver, melhor. E aí, como eu não queria que aquela informação morresse em uma mensagem, eu gerei dentro do Slack em 2 partes, uma automação e integração. Dentro do Slack eu tenho um canal da minha equipe
que também chega a mensagem, só que no momento que chegou uma mensagem aqui, ele gera um gatilho para uma automação para chegar na ponta, assim. Então, vamos supor, você precisa movimentar aquela atividade que está sem destino, você não sabe quando você vai executar. Você recebe uma mensagem da sua principal ferramenta de comunicação. Depois, essa mensagem eu conectei a um canal, a um grupo de colaboradores que, de fato, aquela informação é importante. Então, são os product owners daquela informação. E precisa ter uma ação? Ah, precisa. Então, ele já vai gerar uma automação que eu conectei ao Google Planilha, que eu, inclusive, eu recomendo que todas as bases de dados de vocês, ou seja o Google Planilha ou o Excel online. Porque nos tempos de home office, você consegue ali permitir que essas informações sejam vistas em tempo real. Então, ele vai me gerar uma conexão com a minha base de dados, vai registrar a informação e... A sua base de dados está no Excel ou no Google Doc, ou no Google Sheet. Então, por que não deixar no próprio Notion? Porque o Notion ele tem a dificuldade de extração da informação. Aí não cria reportes. Ele cria em PDF, mas de um jeito muito desconfigurado, é feio. Então ali no Notion eu deixo para informações mais gerenciais ou a gente saber o que a gente precisa fazer para ir para uma base de dados final. E essa base de dados ela vai me gerar os gráficos, os inputs que eu quero. Mas às vezes, que nem essa daqui, ela só vai, ó, eu tenho, ele falou guru, eu tenho algumas automações, porque eu ensino o meu time, eu tenho painéis de desenvolvimento mensais, e uma dessas atividades está lá no Notion. Eu fiz o painel, eu participei do painel. Legal. Com a sua presença confirmada, essa automação, se você participou do painel, você vai receber uma mensagem do guru, que é que eu tenho N gurus. Então aqui eu tenho o guru da produtividade. Esse guru da produtividade vai mandar uma mensagem no particular para essa pessoa e esse fluxo acaba no momento que ela reage, no momento que ela seleciona um botão, acabou. Então eu sei desde quem já participou do painel, quem fez o exercício de fixação e quem de fato está ali presente, sabe? Não é só mais alguém que estava, porque é protocolo da organização. Eu sei que talvez tenha ficado muito confuso. Gente, é a primeira vez que eu estou contando os meus pensamentos para alguém. Me ajudou muito já, obrigado. Obrigado. Então o Notion, ele gera uma mensagem no Slack. Que vai ser um gatilho. E o Slack, ele gera uma task, vamos dizer assim, Exato, dentro do Notion. Que só encerra quando a pessoa vai lá e faz alguma reação nela. Check. Isso, Exato. dá um check. E isso já faz com que, então, coisas de rotina, que são recorrentes, eu não preciso ficar ali, eu só olho se a automação está funcionando. Então, eu recebo, inclusive, no momento que a pessoa preenche, como está linkado a uma base de dados, que no caso é o Google Planilhas, eu deixei lá no Google Planilhas também, para que quando alguém atualize alguma linha, então, tiver uma nova resposta, alguma coisa assim, algum registro novo, eu recebo no meu e-mail, como gestor dando aquela informação, que o plano de tal respondeu. Concluí. Então todo mundo que tem algum tipo de relacionamento com aquele curso está mapeado. E eu acho que essa é a parte mais difícil, você entender então o sucesso, quem faz parte, mas não necessariamente é uma parte ativa, que vai executar. Então eu não sou a parte ativa.
desculpa a palavra, eu não tô nem aí se você aproveitou o material e compartilhou com você, que é um material extra. Obviamente que eu vou amar. Mas, pra mim, só é interessante saber no final do mês qual foi o sucesso geral, porque lembra que é um painel mensal. Se você fez hoje, se você fez amanhã, se você não fez, eu vou conseguir entender dentro de um bloco de tempo que de fato é efetivo, mas pra mim. Deixa eu aproveitar, como você comentou que tem o trabalho de vocês também é de locação de mão de obra para esses públicos. Público externo. Onde está essa base de pessoas? Como que o cara, o deputado vê, como que ele escolhe? Atenção, vocês têm 10 minutinhos. Quando se trata de pessoas, E contando. a partir do momento que eu tenho elas registradas em qualquer lugar, elas viram uma base de dados, certo? E aí, aqui, por exemplo... Aqui as pessoas, você está falando dos deputados ou as pessoas dos candidatos? Qualquer um. Tá, ok. Então, a gente tem que pensar que são stakeholders diferentes. Eu posso ser como candidata um stakeholder para você, mas o seu cliente também. Então, uma forma que a gente encontrou foi... vamos lá, mais uma ferramenta. Eu uso o HubSpot, que é uma ferramenta cara, mas a gente precisava ter esse histórico de relacionamento com as pessoas, principalmente se você não estiver, se você tiver uma equipe muito grande, diversa, ou pequena demais, que aí é só você. Enfim, chegando lá no HubSpot, eu tenho uma ficha dos candidatos, tem uma página do Notion, que quando eles respondem lá no HubSpot, já vai direto para uma base de dados e essa base de dados está conectada ao Notion. Então, o meu trabalho, Como é que você conecta essa base no Notion? Eu vim aqui... Essa base está no HubSpot, está usando o database deles. Ela tá, mas ela gera para mim... Mas tipo o quê? Você gera um CSS? Você gera... Ela gera uma planilha. Com essa planilha, aí o Notion vai ler essa planilha e vai importar para o Notion. Exato. E ela você pode escolher ela para ser de mão dupla, que nem a última que eu vou mostrar, ou só para ela chegar a informação. No caso, a do HubSpot só chega a informação. E o que você usa para integrar? O próprio Notion? Eu uso o próprio Notion. Ele vai buscar na planilha. Ela usa, eu uso aqui, tá vendo? Tem Google Forms e Notion, mas eu gosto muito dessa aqui, Sync to Sheets, que ela tem a versão gratuita, tá? Você não precisa pagar, dependendo do volume. Aonde que você clicou para chegar nessa página? Aqui nos 3 pontinhos. Ok. E aí, Os santos 3 pontinhos. sempre os 3 pontinhos. E aí não é automação, é conexão, que eu já perdi. Eu tenho uma dúvida em relação a você disse sobre a conexão com a folha do Google Sheets. Você, como vai fazer, por exemplo, o seu cadastro no Google Cloud, tem também você recebe as certificações de conexão. Daí tem o JSON. Como é que você faz isso? Você vai pelo Service Client ou você gera uma autenticação OA? Autenticação de dois. Eu não mexo 2 fatores, é isso? É outra coisa. 2 fatores é outra coisa. É segurança. O que ele está falando é outra coisa. Não sei te responder, porque normalmente eu já uso uma ferramenta que tem consigo, já está escrito ali, ela se conecta, fulaninha com fulaninha. Qual o nome da ferramenta? Hã? Qual o nome da ferramenta? Essa é a Sync to Sheets. A Sync to Sheet que você mostrou ali, quando você clica nos 3 pontinhos, aparece... Então ele não vai ter esse problema, porque ele já provavelmente Ele está tem conectando todas as direto através da ferramenta. Ele é um conector interno Que o Notion aceita. Não, o Notion já criou o conector, esse conector vai e sabe ler a base em Google Sheets. Exato. Que, na minha opinião, é o grande problema do Notion ainda
são poucas integrações na prática. Mas se você usar a base de dados, então chega para mim o candidato e a partir Isso é uma coisa legal, isso é uma coisa muito interessante. A partir desse momento, por exemplo, aí é só uma questão também de informações, né, confidenciais dos candidatos. Sim. Não, então. Mas ele preenche para mim a ficha, Tá. que está com base, ó, tem tudo automatizado, que é o formulário, ó. E por que você está usando o HubSpot e não faria no próprio Notion? Ou seja, as tabelas, todos por não estar no Notion? Porque nós decidimos juntar todas as nossas informações de relacionamento dentro do RP do HubSpot. Mas poderia fazer no próprio Notion. Poderia fazer no Notion. E naquela época que eu construí, que isso já faz mais de ano, não tinha um formulário direto. Mas o HubSpot ele tem mais coisas de segurança que o próprio Notion. E Tem. ele cria restrições, você pode filtrar melhor. Granular, você tem uma grande capacidade de fazer granularidade de Não usaria. É porque hoje é difícil para migrar pela quantidade. Eu usaria Dar fim nos assuntos para a gente voltar para o centro da sala. como Google. 5 minutos. Eu usaria todas as ferramentas do Google, a menos que ela chegasse fosse uma inovação, assim, tem que ser aquela plataforma. Mas o HubSpot é caro. O HubSpot usa que base de É dados? difícil. Eu não uso eles, eu não gosto, eu acho que eles são caros. Eles têm um plano gratuito que é bem extensivo, mas no pago ele é muito caro. Eu acho que ele não vale a pena. Quanto cara? Tô falando aí de 30 mil reais, ano Mas aí você tem que ter um volume muito grande de dados. Não. Acho que nossa de 50 mil contatos, uma coisa assim, mas cada contato que eles chamam não é um contato sempre a mesma pessoa, você precisa trocar o e-mail para o Nossa, tem gente repetida ainda. a gente sempre tem que ter um Product Owner para ir lá e fazer a limpeza, ficar olhando, gerenciando os contatos de marketing. Não, eu, em termos de CRM, olharia outras alternativas. O Zorro tem uma só. É bem interessante. Eu usava só o Recruit, basicamente, aí eu mudei para o Zoho One, que aí você paga uma tarifa Acessível. Se você tiver todos os funcionários usando, que no nosso caso, numa startup é pouca gente, você paga $30 por usuário. Só a ferramenta que eu usava antes, o Recruit, custava $55. Então foi assim, eu pago menos para ter mais. E dentro deles eu tenho, por exemplo, e aí eu tenho o CRM deles no módulo Enterprise, que já custaria mais caro. Então, eu gosto muito do Zoho. Acho que qualquer ferramenta de CRM está muito mais na questão de configuração. Mas o Zorro não é só CRM, ele é uma suite de produtos. Sim, ele é uma das maiores. Gerenciador de projetos. É mais do que Microsoft, mais que Google. Ou seja, eles têm. Ele compete com eles. Ele compete com o Google Suite, compete com o Microsoft, compete com o Project da Microsoft, compete com um monte de coisa. Eu digo assim, a única coisa que eu não uso dele, uma delas é a parte. Ele tem uma solução de comunidade que chama o Zoho Connect, mas ele não é tão bom. E ele cobra por usuário. Aí fica caro. E aí fica caro. Ou seja, eu não quero pagar, cada usuário novo entrar a pagar. E hoje, cada vez mais, está restringindo essa história de o usuário não paga mais. Não, todos pagam. Eles têm uma solução muito bacana de contratos, que agora eles fizeram. Eles têm um preço mais barato para quem só alimenta e tal. Então não precisa pagar a tarifa toda. Eu sou muito simpatizante. Agora, é o pior serviço de suporte. Não, e teve o evento deles, a primeira vez que teve evento aqui no Brasil, uns 2, 3 meses atrás, e aí o cara falou, nós estamos 90% de satisfação. Atenção, galera. Nunca me perguntaram. Vamos encerrar e voltar para o centro. Devolvam as cadeiras às direções que estávamos antes. Vamos encerrar e voltar para o centro. Atenção. Quem está comigo bate palma. E hoje, quem está comigo bate outra palma. Quem está comigo bate 3 palmas.
Muito bem, vamos voltar para o centro. Mas as pessoas editam. Deve ser assim, vamos voltar, coloquem as cadeiras mais ou menos como vocês as encontraram Essas outras anteriormente. partes, sabe? Cala a boca, Sebastião. Mas a gente precisou. Repete separar os tudo que espaços. você falou. Esse cara é muito chato. Vamos A voltar gente para o separou os centro. espaços de trabalho, construir os acessos, entende quais eram as informações comuns e quais não. E está sincronizado com o Centro Sheets. Então hoje os meus gestores, meus pontos focais de cada projeto, eles conseguem visualizar as informações Atenção, relevantes de retornando. e Vamos retomar para o já centro. consolida automaticamente na minha base, que já gera no reporte de governança financeira. Como é que você gera o reporte? Como que eu gero? Você exporta essa base de dados? Não, agora eu já uso nativo, mas antes eu usava Power BI. Power BI. Obrigado, Eli. Tá Obrigado, palmas. É divertido ficar fazendo isso. Obrigadão.